Olá, meus amigos. Momento de suspense doutrinário. Os nossos amigos espíritas fiquem atentos, hein? Que nós vamos falar novamente de um assunto que vocês gostam. Nem sei se gostam mais. Elias. João Batista era Elias? João Batista foi a reencarnação de Elias? Nós sabemos que não, mas muita gente acha que sim. Então vamos lá, no nosso momento de suspense doutrinário, ao Evangelho de Mateus, capítulo 17, que fala da transfiguração no Monte Tabor, onde após aquela teofania, por favor, foi uma teofania, uma manifestação, uma visão ali sob o poder de Deus. Tanto que a presença da nuvem não é uma sessão espírita, não. É uma teofania. É algo promovido pelo poder e pelo Espírito de Deus, e não por outro espírito. Na transfiguração, no capítulo 17, a partir do verso 9, quando os discípulos descem com Jesus do Monte Tabor, após terem visto Elias, Jesus e Moisés juntos, Moisés, no caso, simbolizando a lei, e Elias simbolizando as profecias. Eles descem do Monte Tabor e diz no verso 9: e descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessários que Elias venha primeiro? Porque os próprios judeus tinham uma certa dúvida do conteúdo desse Elias que está contido no livro de Malaquias, no capítulo 3 e no capítulo 4, de um Elias citado no capítulo 4 de Malaquias, 4 verso 5. Então você vê que duas coisas interessantes que Jesus fala. Ele, no versículo 11, ele fala de uma pessoa e de uma época. No versículo 12, ele fala de outra pessoa e de outra época. No verso 11, ele vai falar de um Elias que virá, de um personagem escatológico, futurista, que vai, no caso, restaurar todas as coisas, no chamado terrível dia do Senhor. Portanto, no verso 11, Jesus não vai falar de alguém que seja contemporâneo dele, mas alguém que ainda não veio nessa época de hoje e virá não se sabe quando. Então, o verso 11 fala de um personagem futuro, um personagem não contemporâneo de Jesus, que restaurará todas as coisas. Jesus não veio restaurar todas as coisas, ele virá restaurar todas as coisas e será precedido de um Elias. E no verso 12, ele fala de um outro personagem que preparou as veredas do Senhor, ou seja, João Batista, um personagem contemporâneo seu, um personagem cerca de 6 meses mais velho do que Jesus, o seu primo, digamos assim, João Batista. Então, Jesus diz no verso 11, do capítulo 17, então Jesus respondeu: de fato Elias virá e restaurará todas as coisas. Viu? Virá e restaurará todas as coisas. Não é da época de Jesus. É uma era futura de restauração de todas as coisas, de toda a estrutura social desse mundo. E, inclusive, a própria criação será submetida a grandes transformações. Não é, então, na plenitude dos tempos, na época de Jesus, não. Então, no verso 11, Jesus, quando fala desse Elias que virá,
Isso corresponde no livro de Malaquias, capítulo 4, ao verso 5. Em Malaquias, capítulo 4, verso 5, fala-se de um Elias, um precursor de Jesus antes da restauração de todas as coisas, escatológico. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então não era nada contemporâneo a Jesus, e sim algo futuro. No verso 11, Jesus então fala desse segundo personagem futuro, que virá restaurar todas as coisas e precederá a segunda vinda de Jesus. E isso está no livro de Malaquias, capítulo 4, verso 5. Se a pessoa não compreender esse personagem que está em Malaquias 4, 5, não poderá compreender o que Jesus disse em Mateus 17, 11 e 12. Continuando então, nós sabemos que Jesus, no verso 11, está falando de um Elias que virá na restauração de todas as coisas e precederá a segunda vinda de Jesus. E no verso 12, ele já muda o discurso. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio. Elias já veio. Então, não é esse personagem futuro. Então, Jesus respondeu, de fato, eu, porém, vos declaro que Elias já veio, e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Ou seja, foi João Batista que foi perseguido, foi preso, decapitado, morto. Com Elias, com o profeta Elias, não aconteceu isso, porque ele foi trasladado aos céus. Ele não experimentou a morte. Quem sabe, vamos especular se esse Elias não virá no fim de todas as coisas, hein? Então, eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram, antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Por quê? Porque no verso 12, Jesus está se referindo ao primeiro personagem do livro de Malaquias. É o que está no capítulo 3, verso 1. Aquele que vai preparar o caminho do Senhor, aquele que vai preparar as veredas do Senhor. Porque as veredas estavam tortuosas naquela época, na plenitude dos tempos. Então, em Malaquias capítulo 3, verso 1, eis que eu vos envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Olha aqui, Jesus estava presente nessa profecia aqui, hein? Então, esse João Batista é o primeiro personagem, o de Malaquias 3, verso 1, que é um contemporâneo de Jesus. Aí, enquanto que no verso 11 é um personagem futuro que precederá a segunda vinda de Jesus, no verso 12 Jesus fala especificamente de João Batista, seu contemporâneo, seu primo, inclusive, 6 meses mais velho do que Jesus, filho de Isabel com Zacarias. Então, no capítulo 11, ele fala do segundo personagem de Malaquias, que está em Malaquias 4, verso 5. E quando ele fala do verso 12, ele fala do personagem que lhe é contemporâneo, que lhe foi contemporâneo, que se trata de Malaquias 3, verso 1, João Batista. Então, apesar do verso 11 e 12 estarem falando de um Elias, não pode ficar aqui a dúvida. Para isso é preciso ler pelo menos o capítulo 3 e 4 de Malaquias. É um livro muito pequeno, são quatro capítulos só.
e é de fácil compreensão. Malaquias 3, verso 1 e Malaquias 4, verso 5. Dá logo para que você perceba de que Jesus está falando de duas pessoas diferentes e duas épocas diferentes. No verso 11, um personagem escatológico, futurista, futuro, que precederá a segunda vinda de Jesus, onde haverá restauração de todas as coisas. É Malaquias 4, 5. E no verso 12, ele está falando de um personagem contemporâneo, João Batista, que está em Malaquias 3, verso 1. Então, Elias não reencarnou sob a forma de João Batista, não. E o próprio João Batista disse que não era Elias, não era profeta, não era o tal profeta. E outro motivo também, já que o Espírito, segundo os livros espíritas, que o Espírito nunca perde a sua identidade. Se Elias tivesse reencarnado sob a forma de João Batista, quem teria aparecido seria Moisés, Jesus e João Batista, e não Moisés, Jesus e Elias. O que causa confusão e causava nos judeus, por isso é que Jesus informou aos seus discípulos, porque os próprios judeus tinham dúvida dessa vinda de um Messias precedida de um Elias. A vinda de um Messias precedida de um Elias. Jesus não queria que eles confundissem a plenitude do tempo com uma segunda época, que seria a restauração de todas as coisas. Jesus sabia que havia dúvida no coração desses homens, e eles foram esclarecidos, mas foram orientados a nada comentar, para que não houvesse confusão. Porque se o povo pensasse que fosse o segundo personagem de Malaquias, que é Malaquias 4, verso 5, haveria um grande desespero ali, porque seria o chamado terrível dia do Senhor. E Jesus veio trazer transformação, mas não aquilo que está prometido para a sua segunda vinda. Então Jesus veio na plenitude dos tempos, foi contemporâneo do seu primo João Batista, que veio no espírito e poder de Elias, como o anjo informou no capítulo 1 de Lucas ao pai dele, Zacarias, né? Assim fica, digamos, eliminada qualquer dúvida. Elias foi um profeta que ascendeu aos céus. Isso é mistério de Deus. E João Batista veio no poder e no espírito de Elias, uma pessoa inconformada, rigorosa, uma pessoa talvez até rude nas suas palavras, no seu vestir, enfim, alguém no espírito e poder de Elias, porque Elias também era alguém cheio de autoridade e poder, e era um homem um tanto rude, digamos assim, rude para as pessoas que tinham essa visão. Então está aqui desfeita a dúvida. Se você mantiver alguma dúvida, leia o livro de Malaquias, só o capítulo 3, verso 1, e Malaquias 4, verso 5, que você vai ficar sem dúvida alguma. Então medite em Mateus 17, versos 11 e 12, e você vai ver que são duas épocas diferentes e dois personagens diferentes. Jesus não está falando de que Elias
e João Batista são a mesma pessoa, não. Isso é um descuido de pessoas que leem a Bíblia e sem esse cuidado, tá bom? Que Deus abençoe você, tenha um dia bom, abençoado em nome de Jesus. Amém.